Olá, graça e paz esteja com você. Você que abre mais um vídeo do meu canal. Na manhã deste dia eu recebi do Espírito orientação para pregar o que vou pregar a você nesse momento. Você vê na capa um dizer falando: no juízo não existe misericórdia. Se alguém acha que no dia do juízo haverá misericórdia para aqueles que subirem no erro, estão muito enganados. E o inferno está cheio desse tipo de pessoa, de almas dessas pessoas que acham quando dobrarem o joelho na presença de Deus, mesmo se arrependendo, Deus terá misericórdia e perdoará os seus pecados nesse juízo. É uma coisa que muitos estão enganados, uma minoria somente que recebe de Deus esse entendimento, que sabem e passam para as outras pessoas essa realidade quando eles querem receber em vida. Mas o que acontece é que nos dias de hoje, muitos não querem, a maioria não quer saber das coisas de Deus. E a gente vê, a gente ouve, a gente até é vítima de muitas injustiças e não temos, na verdade, a quem recorrer, a não ser a Deus, a não ser a justiça de Deus. Mas um dia Jesus disse: bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Essas palavras são as que me consolam quando eu estou me sentindo injustiçado. São coisas erradas de todos os lugares, de todos os lados. São conivências e omissões das autoridades que deviam fazer justiça e não fazem. Porque o dinheiro compra. E as autoridades são coniventes com o erro e também fazem parte dessa corrupção e das corrupções que existem no mundo, como está vendo agora esse grande escândalo no nosso país, de pessoas sendo roubadas, aposentados sendo roubados, como eu fui há muito tempo, porque também sou aposentado. E esses homens, quando morrem, recebem honras de Estado, recebem imunidade porque são parlamentares na maioria, e eles acham que a justiça não vai emplacar, fazer eles pagarem o que eles estão fazendo. Isso não é de hoje, é desde o início. Esquecem que o juízo de Deus ninguém escapa, independente da posição social, do cargo que exerce num país. São pessoas que vendem sentença
São pessoas, autoridades que estão aí na desonestidade e acham que Deus não está vendo isso. Mas um dia Jesus disse que todo aquele que tivesse sede e fome de justiça seria farto. Podem passar a vida inteira escapando da justiça dos homens, porque eu não creio na justiça dos homens, mas sim na de Deus. Mas na de Deus eles não vão escapar. Abra a tua Bíblia no livro de Naum, no capítulo 1, no verso 3, que diz: O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Se alguém acha que depois da sua morte, ou na hora do juízo de Deus, Deus vai ter misericórdia, Deus vai perdoar pessoa que subir sem antes, em vida, se consertar, está enganado. Podem fazer festa na hora do seu sepultamento, darem honras, mas muitas vezes, na maioria das vezes, a sua alma já foi condenada ao inferno e está no fogo eterno padecendo, mas o seu corpo, a sua carne, antes de apodrecer e ir à sepultura ou ir a um forno crematório, sua alma já subiu e já passou pelo juízo de Deus e recebeu a sua sentença. Então, nessa passagem de Naum, capítulo 1, verso 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Não adianta. É a verdade pregada, é a verdade que o Espírito Santo de Deus traz. Não adianta escapar ou tentar escapar dessa situação. No livro de Mateus, no capítulo 12, no capítulo 25, no verso 12 a 13, diz: E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aqui fala do arrebatamento, que também só subirá aquele que tiver diante de Deus em perfeição, tiver sem falcatruas, sem coisas erradas, sem a conivência com o erro, com as corrupções. Não adiantará a imunidade parlamentar, o que o cargo dessa pessoa ocupa, porque o juízo é para todos, independente de quem seja. Para a gente terminar, no livro de Mateus, no capítulo 7, no verso 22 e 23, está escrito: Muito naqueles dias dirão isso que eu vou ler a vocês. Muitos me dirão, naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu sei que essa é a maior decepção que um ser humano pode passar. Passa a vida toda falando, até pregando, uma coisa que não vai acontecer
na sua vida. Por isso nós temos que ter esse entendimento. O inferno está cheio daqueles que pensam ou pensavam de que iriam ser perdoados e receber misericórdia de Deus. E nós vemos aí essa grande falcatrua que aconteceu com os aposentados no nosso país. Mas eu digo para você, como eu também fui vítima, fui roubado durante 5 anos. E eu não tinha para onde, não tinha com quem buscar socorro, a não ser com Deus. E eu sei que muitos, como eu, oravam como eu orei muito, e de uma forma ou de outra, essa máscara caiu. Só que a justiça, a gente sabe do que vai acontecer. Então nós temos que crer em Deus, somente porque essa justiça da terra não funciona. Você sabe do que eu falo, não adianta falar muito, porque você sabe a realidade desses homens e mulheres que estão no poder. E muitos se tentam receber do diabo, através da macumbaria, da feitiçaria, proteção, mas de Deus não vão escapar da justiça de Deus. É que eu trago a você, que você lave a sua alma com essas palavras, porque muitos vão dizer, capítulo 7, verso 22 a 23, muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Tem muitos profetizando e usando mensagens como se fosse vindo de Deus, mas o diabo também profetiza. Expulsar demônio, tem pessoas que expulsam, mas não por Deus. Mas Jesus dirá a esses, no verso 23, afirma: e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Somente creia em Deus. As injustiças vão continuar acontecendo, mas da justiça de Deus eles não vão escapar. E muitos acham, como diz o texto da apresentação desse vídeo, que diz assim: no juízo não existe perdão, porque não há misericórdia. Fica tranquilo, porque enquanto você for igreja de Cristo, você estiver aqui nessa terra, Deus não vai deixar acontecer o que eles querem. Deus tem compromisso com o seu povo na terra. E o que ele diz não pode ser anulado. Fica na paz e na graça, em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade, que eu trarei outros assuntos a você. Em nome de Jesus, amém.